O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por quê? Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma madrugada de bênçãos. Sou o Padre Heitor de Menezes e aqui estou eu para juntos nessa madrugada passarmos dentro da graça de Deus, pedindo ao Senhor luzes e bênçãos para a nossa vida, para o nosso agir, para o nosso viver. Que bom poder estar aí com você, que bom que você permite que nós cheguemos até a sua casa com essa programação da TV Século XXI. Essa programação que é feita especialmente para você, para a sua vida, para que você possa ter elementos para enriquecer a sua fé. Hoje nós escutávamos, no início do nosso programa, a proclamação do Evangelho, onde Jesus, junto aos fariseus, era questionado porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando conforme a época. E Jesus responde: como eles podem jejuar se estão junto do noivo? Dias virão em que o noivo lhes será retirado, e aí sim eles farão jejum. Pois bem, meus irmãos, este é o tempo. Jesus está em nosso meio através da Eucaristia que celebramos. Jesus está presente entre nós pela palavra que escutamos, através das boas obras que realizamos, da oração em que praticamos. Nesse momento onde não temos a presença física de Jesus, onde não temos Jesus em carne e osso, nós somos convidados a encontrarmos-nos com Ele naquilo em que Ele realizou. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. É na celebração da Eucaristia onde podemos estar junto do Senhor. E a Eucaristia, ela é celebrada na comunidade de irmãos, na unidade fraterna, a igreja reunida, a missa celebrada, a missão partilhada. Portanto, o lugar privilegiado para o encontro com Jesus é na Eucaristia, na igreja, na missa. E a igreja vive hoje o tempo quaresmal. Iniciado na última quarta-feira de cinzas, nós mergulhamos nesse tempo onde buscamos fazer este grande retiro em direção à Páscoa do Senhor. A Quaresma, ela está localizada dentro do ciclo pascal, onde nós mergulhamos nesse tempo para fazer uma experiência de penitência, de jejum, de oração, de caridade, através das práticas em que a igreja nos oferece. Portanto, é o tempo favorável para que nós possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. É o tempo favorável para que nós possamos avaliar o nosso interior e perceber onde posso melhorar. A Quaresma é o tempo de conversão. Nós cantamos, falamos, rezamos, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Pois é isto mesmo. A Quaresma é este tempo de conversão. É o tempo que nos faz voltar para Deus. Mas para que nós possamos fazer esse retorno para Deus, para que nós possamos nos converter, é necessário mudança de vida. E para mudar, é preciso que nós avaliemos o nosso modo de ser e de viver. Hoje, o nosso programa, ele traz o tema do perdão, com a seguinte expressão: não consigo perdoar.
Quantas vezes nós escutamos isso de tantas pessoas? Quantas vezes nós ouvimos pais, mães, filhos, amigos falando esta frase? Na sua vida, você coloca esta frase? Não consigo perdoar? Vejamos que a impossibilidade do perdão nos priva de estar diante da graça de Deus. A impossibilidade de experimentar este perdão nos priva de participarmos daquilo que Deus nos convoca. Uma vida nova, uma vida reconciliada, uma vida transformada. Perdoar é reconstruir. Perdoar é reciclar. Essa imagem do reciclar é fundamental. O que é o reciclar? Reciclar é transformar aquilo que é velho, aquilo que é inútil, aquilo que não serve, em algo novo. Em algo que serve, que tem utilidade, que está pronto para ser feito algo de novo. Porém, aquilo que foi reciclado não perdeu a essência, está ali. Assim também é o perdão. Nós não perdemos a nossa essência de pessoas, mas mudamos a roupagem do nosso agir, dando o perdão. Esse perdão que a igreja pede que nós o pratiquemos, que o próprio Cristo solicita que nós pratiquemos, ele, embora seja muito fácil de nós verbalizarmos, ele é muito difícil de nós introjetarmos. Por quê? Porque para alguns de nós, perdoar significa fracassar. Como que eu vou perdoar alguém que me ofendeu? Como que eu vou perdoar alguém que me feriu? Nossa, escutei tantos desaforos e agora eu tenho que esquecer? Mas quem falou para você que perdoar é esquecer? Nós temos a chamada memória afetiva. Essa memória afetiva, ela coloca dentro de nós elementos que nós vamos juntando a vida inteira. Para alguns, lembrar de fatos, acontecimentos, ocasiões que foram, de fato, marcantes em sua vida, em suas vidas, é muito dolorido. E é necessário, nesses momentos de relembrar, perceber qual o sentimento que brota. Indignação, mágoa, rancor. Tudo isso nos forja a competência de mandar sentir ou não sentir. Nós não podemos manipular os nossos sentimentos, escolher o que é que eu sinto. Não, os sentimentos estão todos dentro de nós. E uma vez que eles são acionados pela nossa memória afetiva, nós os sentimos. Porém, o que é que eu posso fazer diante dos sentimentos? Alimentá-los ou não. É muita perca de tempo nós ficarmos remoendo uma situação a vida inteira. Nós ficarmos guardando aquele desaforo, aquele desagravo, aquela palavra, aquela situação que nos feriu profundamente. Por quê? Porque toda vez que nós vamos lembrando da situação, toda vez que nós vamos fazendo memória, aquele fato que nos feriu, nós estamos gastando energia tamanha e estamos dedicando uma atenção extraordinária a um fato que não nos trará nada de positivo. Ao contrário, nos trará apenas remorsos. Nos trará apenas tristezas, mágoas. É a mesma coisa de um aeroporto. Pensemos, um aeroporto ele fica controlando os pousos e as saídas de voo. Pensemos que os nossos sentimentos são os aviões que sobem e descem. E a cabine de comando somos cada um de nós. Quando um avião não pousa, a cabine de comando ela dedica uma atenção exagerada para saber por que aquele avião não pousa. A cabine de comando só terá sossego quando aquele avião pousar e assim sossegar. Assim também é os sentimentos. Deixar que esse sentimento pouse, deixar que ele abaixe, deixar que ele cumpra a sua missão é necessário para que nós tenhamos vida. Dar um passo adiante significa deixar para trás tudo aquilo que não nos serve e não carregar na sacola da vida coisas que só nos trazem peso. Guardar mágoas, guardar ressentimentos, negar o perdão, é a mesma coisa que nós nos envenenarmos, porque estes sentimentos, eles só causam mal dentro de nós. Portanto, hoje, neste programa, você tem a chance de refletir essa situação do perdão na sua vida.
Muitos dos que estão nos assistindo agora, em algum momento ou outro, foram embatidos com situações que deixaram um mal-estar muito grande e vem arrastando tal situação a vida inteira. É o irmão que brigou com outro irmão, é o filho que brigou com o pai, o esposo que brigou com a esposa, as traições que aconteceram nas relações, a amizade que se feriu. Dentro de tudo isso, nós precisamos perceber que todos nós somos passíveis de erro. Eu e cada um de vocês. Todos nós, pela nossa humanidade frágil, nós temos riscos de errar. Basta percebermos quando estamos com os sentimentos aflorados, no calor da emoção, quanta bobagem a gente fala, quantas palavras nós pronunciamos que se estivéssemos com os sentimentos pousados, não pronunciaríamos. Portanto, compreender que o outro precisa do nosso perdão é entender que os erros da vida não determinam uma vida de erros. O fato de uma pessoa errar, de uma pessoa falhar, de uma pessoa trair, não quer dizer que ela seja traidor, que ela seja errada. Um fato não determina uma pessoa, porque se assim fosse, nós já estaríamos condenados. Porque Deus, Ele aposta na nossa capacidade de bondade. Quantos erros diariamente nós cometemos? Quantas faltas e falhas diante de Deus nós realizamos? E Deus sempre nos dá uma nova chance, um novo recomeço, uma nova oportunidade, um novo jeito de fazermos melhor aquilo que não fizemos de tão bom. Assim também deve ser nós. Uma vez experimentando este amor de Deus, dado no perdão, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso redor, também devem experimentar este perdão dado por nós. Mas, mais importante do que perdoar, é saber pedir perdão. É saber reconhecer a falha, é saber reconhecer o erro, é saber retornar, é saber voltar à origem, à essência do bem. Portanto, o nosso tema de hoje, quando nos fala não consigo perdoar, vai tocar na nossa capacidade divina do perdão. Vai acionar esse modo, esse jeito, essa oportunidade que nós temos de ressignificar a nossa realidade. O que é ressignificar? É dar um significado novo. Não podemos carregar pesos a vida inteira. E não podemos obrigar as pessoas a estarem presas a sofrimentos o resto da vida. Todos nós temos a chance de sermos livres. Todos nós temos o direito de recomeçar. Os nossos erros não determinam a nossa história. Os nossos erros, eles estão na nossa vida para mostrar que um caminho novo foi tomado. E aquele erro, ele vai ficar guardado na história. Não para ser lembrado, não para ser acionado, mas para saber que naquele lugar eu não posso mais voltar, porque ele não me trouxe realização, ele não me trouxe felicidade. Portanto, hoje, nesse tempo de Quaresma que estamos começando, hoje é a sexta-feira depois das cinzas, domingo que vem é o primeiro domingo da Quaresma, qual o modo que você trata-se interiormente para dar o perdão a quem lhe ofendeu? E vou mais além. Você tem se dado o perdão? Você tem se perdoado enquanto gente, enquanto pessoa? Você tem acolhido as suas dificuldades, os seus erros, as suas falhas, as suas debilidades? Você tem reconhecido os seus erros? Como que eu posso perdoar o outro se eu não perdoo a mim mesmo? É muito comum quando nós vamos escutar confissões, nós padres, escutarmos de alguns penitentes a seguinte frase: eu não me sinto perdoado por Deus, embora já tenha confessado esse pecado em outras vezes. E aí a gente responde: olha, Deus já perdoou e Deus perdoa sempre. Mas para que nós possamos experimentar o perdão de Deus, é necessário que nós também nos perdoemos. Porque nos perdoar é dar uma nova chance a nós mesmos de sermos melhores. E quando eu experimento o meu perdão, quando eu experimento o perdão de Deus,
eu sou capaz de estender a mão para o outro e dizer: eu te perdoo. Essa dinâmica é a dinâmica do Cristo. Essa dinâmica é a dinâmica cristã. Quantas vezes Jesus falou para aqueles que foram curados: vai em paz e não voltes a pecar. Tua fé te curou. E se o Mestre, ele tem esta prática de perdoar os pecados, de mandar ir em paz, de dar uma nova chance, por que nós, criaturas, não podemos fazê-lo? Meu irmão, minha irmã, não percamos a vida, não deixemos que a vida passe por nós sem que nós a experienciemos com positividade. Não permitamos que o nosso viver seja marcado por situações que não nos levam a lugar algum. Necessitamos ressignificar a nossa vida. Precisamos fazer uma faxina espiritual. Isso mesmo, fazer uma faxina espiritual. Retirar de dentro de nós tudo que não presta. Quanta coisa a gente guarda. Quanta coisa a gente deixa guardado no nosso coração que não serve para nada. Quanta coisa você pode jogar fora e dizer: isso não me pertence mais. Quanto mais vazio estivermos, quanto mais vazios estivermos na nossa alma, mais fácil nós abstraímos a graça de Deus, somos preenchidos da graça de Deus. Como que a graça vai poder habitar em nós se nós temos um coração rancoroso, amargurado, cheio de mágoas, cheio de raiva, cheio de ódio? Não se violente. Não permita que estas coisas lhe adoeçam. Não permita viver sem a felicidade. Perdoar é dar a si e ao outro o direito de ser feliz.